E aí, pessoal? Tá começando agora o Homens que Encorajam. Fica com a gente até o final e compartilha essa mensagem com mais alguém. Depois, quando eu estava em casa, às vezes a orelha direita coçava, né? Eu ia ser daqui de São Gonçalo. Pode sentar também, meu irmão. Obrigado. Eu sei que tá bonito, rapaz. Aí, ó. Semblante bonito. Tá fazendo, como é aquele coisa facial, Eu também vou fazer também, Eu fico apaixonado quando eu vejo esses rostinhos aqui, que eu já conhecia, alguns não conheço, mas aquela questão que não me conhece, já adianto. Meu nome é Edmilson, como a pastora já falou, e eu conhecido lá na IBCA como cardeal. E aí veja só a questão, meu irmão. Eu hoje vim encorajar de uma forma, não de você ler a Bíblia, não leia a Bíblia mesmo. Não leia a Bíblia, grave isso, não leia. Você tem que fazer o que está escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mateus 22, 29, o próprio Senhor Jesus falando: errais, não conhecendo as Escrituras. Ele não está falando para ninguém de fora, não, meu irmão, está falando de dentro. Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí você pode até abrir aí, quando está em 1 de Pedro 3, 15. Cadê um biblista aí, bom, aí, de Bíblia para abrir, rápido? Estou vendo Oswaldo só está assim, sou eu. Nessa velocidade toda. 1 de Pedro 3, 15. Hein? Vai, meu irmão. Para poder o povo ouvir melhor. No vosso coração. Sempre preparados para responder com mansidão. Ele é detalhista, sim. A quem o quê? A qualquer que vos pedir. A qualquer pessoa que lhe perguntar: meu irmão, por que você é cristão? Por que você acredita em Jesus? Quem é Jesus para você? Aí você tem que saber, meu irmão. Porque nós temos um gravíssimo erro, nós como igreja. E hoje nós somos até chacota para muitos rabinos ortodoxos, porque tem rabino ortodoxo, rabino messiânico. Aliás, todo rabino é messiânico, mas tem agora uma certa divisão, porque o rabino ortodoxo, além de ele ser messiânico, ele guarda isso aqui. Para você ter uma ideia, para ser rabino, ele tem que saber da Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros. Ele tem que saber da Taná, que além dos 5 primeiros livros é os profetas e o Nevim, Ketuvim e a Torá. Os profetas e os escritos. A Taná é a junção. Torá, Nevim, Ketuvim, que é a lei, os profetas e os escritos. Ele tem que saber também da Misná. Misná é a questão da lei que era oral, e passou a ser escrita. Já eu falo isso para você, para não dar uma congestão, Mas aqui vai ser rabada, dobradinha e feijoada, meu irmão. Para você sair daqui, mas é farto e não ser como o Mar Morto, porque o Mar Morto ele só faz receber água. Ele é morto porque ele não divide. Aí você tem que sair daqui dividindo, meu irmão. E aí veja aquela questão, ele tem a questão da Misná,
que é a lei escrita, que era a lei oral, já eu explico. Tem a Guemará, que é a interpretação da Misná, né? E aí vem a questão do Talmud, que é a junção da Misná com a Guemará. Aí deu o Talmud, que é o livro, diga, a Misná, eu vou explicar já, porque senão vai fazer uma confusãozinha, porque são detalhes. Isso dá uma certa confusão, não no pessoal judeu, mas no pessoal da igreja. Eu repito, não tem nada a ver igreja com judaísmo, não tem nada a ver. A gente até repete algumas coisas, porque veja só, você para saber do Novo Testamento, você tem que conhecer o Antigo. Isso é fato, você tem que conhecer o Antigo, porque Jesus, ele pregava o Antigo Testamento, se não existia o Evangelho ainda. Não é isso mesmo? Ok? Então Jesus pregava o Antigo, até porque ele veio cumprir a lei e os profetas. Mas aí aquela questão, a igreja, ela tem suas raízes em Jesus, e Jesus era um judeu. A igreja, ela vai surgir de Jesus, ela não vai surgir do judaísmo. A igreja é uma coisa, e hoje nós estamos, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nós estamos na plenitude dos tempos. Vê se é Gálatas 4:4 mesmo. Bora, biblista. Você é beriano, hein, Roberto? Gálatas 4:4. Vamos lá, que o tempo é curto, né? 4:4. É a filha mais rápida que o pai, é para ali. Diga aí. A plenitude do tempo. Nascido de uma mulher. Ele está dizendo que Jesus, até porque Paulo está falando isso aí, porque tinha uma grande luta contra os gnósticos daquela época. Gnósticos vem de gnose. Gnose quer dizer conhecimento no grego. E ele tinha um grande debate, que ele dizia que Jesus não vem em carne, Jesus vem em espírito. E que Jesus não morreu na cruz, ali era só um holograma de Jesus. E aí Paulo vai dizer, aquele que disser que Jesus não vem em carne e sangue, seja o quê? Seja o quê? Anátema, maldito. Maldito. Para você abrir o tanto da pedra de sapato era no sapato de Paulo por causa dos gnósticos. E ele veio dizendo, veio de mulher, porque para ter autoridade na terra tem que nascer de mulher. Demônio, ele só tem autoridade na terra se ele entrar no corpo. Primeiro ele tomou a autoridade do homem, porque a autoridade era do homem. Olha como uma coisa puxa a outra, nós estamos em outro. Mas para você ver como a questão da leitura bíblica e de examinar a Bíblia, nós estamos perdendo isso, meu irmão, como igreja, e não pode. Não pode. Nós temos que ser pessoas inteligentíssimas, até porque a própria Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Biblista, vamos lá. 1 Coríntios 2,16. Como é que está aí? Porque a nossa mente é mente de Cristo. Nossa mente é mente de Cristo. Você tem que colocar isso na sua mente. Eu tenho a mente dele. Você tem a mente dele, meu irmão? Eu sou muito mais inteligente do que qualquer um sobre a face da terra. Claro, você lê só para... Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente religiosa. Nós não temos a mente da lei. Nós não temos a mente de judaísmo, do islamismo, do budismo, do confucionismo, de ismo. Nós temos a mente de Cristo. E Cristo não é religião. Você tem que pensar assim, porque é assim. Jesus não veio fundar nenhum tipo de religião. Ele veio fazer com que nós sejamos o próprio corpo dele. Primeiro de João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus. Jesus veio para o judeu, meu irmão. Ele veio para os seus. Ele veio para o judeu.
Ele queria que o judeu fosse espelho do mundo. Ele queria que o judeu fosse proselitista. Judeu, se eu falar alguma palavra aqui, meu irmão, pastor, eu não entendi. Eu repito 10 vezes para você entender. Eu não quero que você saia daqui hoje com dúvida. O judaísmo não é proselitista. Quem é proselitista é o cristão. Como diz em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Você nunca vai encontrar ali na esquina um judeu profetando e dizendo, venha para a sinagoga, venha para Elohim, venha para o Eterno. Você nunca vai ver isso. Ou um islâmico, não, venha para lá, Alá acabado. Não, você nunca vai ver isso. Mas é uma ordem para mim e para você fazer proselitismo, trazer pessoas para o reino de Deus. Se a pessoa vai aceitar, é uma coisa, mas é uma obrigação nossa de fazer proselitismo. Mas se você vai fazer proselitismo de quem? Como você vai falar de uma pessoa que você não conhece? É por isso que Jesus vai falar, Mateus 22, 29, vou repetir: errais não conhecendo as Escrituras. E aí você tem que examinar as Escrituras. E aí veja a questão, que o judeu, para ser um rabino, ele tem que ter conhecimento. Parei aqui, foi no Talmud, que é a junção da Mishnah com o Talmud, com a Guimará, que deu o Talmud, vem a Halahá, ou Alahá, porque esse Ra é o artigo definido, né? A lei, mas é uma lei do judeu, e não é a lei da Bíblia, porque os judeus também tinham uma tradição. Lahá quer dizer tradição. Lembra quando chegaram para Jesus e disseram assim, vem cá, porque a gente come e lava as mãos e os teus discípulos não? Você lembra a resposta de Jesus? Ele disse, é porque isso é tradição dos anciãos, é tradição de vocês, não está na lei. É por isso que eu já vou falar sobre a questão da Mishnah, porque a Halahá era uma lei que eles tinham. Um exemplo, tinha uma lei que a pessoa, quando não ia para o templo, ele podia colocar, já teve Israel? Não? Pronto, a gente vai estar lá de novo. E o avião está com 2 pessoas, o avião ainda está no teco-teco, mas nós vamos estar lá, passeando sobre a Bíblia. E nós somos na casa de Caifás, para você ver como aquela época de Jesus, o sistema religioso era tão bruto, que tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, sogro e genro. Quer dizer, já tinha uma dinastia de família, totalmente errado. E aí veja só que na casa de Caifás tinha uma pedra, e que ali tinha escrito na pedra Corban. Corban em hebraico é oferta. Isso quer dizer que se a pessoa não tivesse tempo de colocar a oferta lá no templo, vinha na casa do sumo sacerdote para colocar a oferta na casa do sumo sacerdote. Você vê que tamanho totalmente fora do que está escrito na lei, nos profetas. O próprio Malaquias 3,10 vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do... Onde é que é a casa do tesouro? Era o templo. Era o templo. Já tinha essa questão, essa corrupção de Caifás e Anás, sobre essa questão de trazer oferta para a casa deles, em vez de ir para o templo. E aí, veja só a questão, a Lahá era uma tradição, era uma lei do judeu. A Cabalá, aí, meu irmão, aí que acaba com a questão do judaísmo, porque a Cabalá é uma coisa mística, aquela coisa que nós falamos também, que tem no hebraico, pronto, vou colocar outra aqui, a guimatria, guimatria, é aquela questão dos números, que nós sabemos que Deus trabalha com os números, mas aí muitos foram, 880. Aí você vê que Madonna se transformou numa cabalística por causa dos números, coisas místicas, e muitos atores que mudaram, porque foi lá um rabino da vida
e disse: olhe, minha irmã Fátima, seu nome está lá na Torá. Como é que vai saber? Não, é aqui, é a junção dos números, tal. Quantos números tem o seu nome? Vai ver lá, está vendo? Está aqui. É que Deus está abrindo as portas para você. A igreja também está assim. E aí veja só essa questão da pessoa ir por um caminho sem ele ter o conhecimento da Bíblia, sem ter conhecimento de quem é Jesus. E nós vamos ver algumas questões aqui, porque essa questão de conhecer quem é Deus não é de agora, é desde sempre. O irmão, como é o nome do irmão? Mateus, que nome, ninguém quer botar Judas, né, no nome do filho? E o nome Judas vem de Erruda, né? Que é a mesma raiz de Judá, hein? Mateus, Lucas, é também para arrebentar, né, meu irmão? É como tem o nosso irmão que é Miguel Arcanjo. Pronto, meu irmão, não precisa mais outro. E tem um cidadão aí que ele é aquela questão. A gente hoje, hein? Paulo e Silas. Paulo e Silas. Os dois estavam na prisão. Aí o pai deve ter visto, os dois estavam juntos, cantaram juntos. Aí a cadeia tremeu, estava lá Paulo e Silas, né? Ninguém quer ir no cartório botar o nome da minha menina Jezabel, né? Ninguém quer. Ninguém quer botar Caim, né? É isso. Agora tem aí aquela questão, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras. Agora a gente quer botar Caleb. Tem algum Caleb aqui? Não? Tem alguma Laila? Não? Depois eu falo sobre esses nomes, né? Mas aí vai se saber e mete o nome do menino, da menina, sem saber a raiz da questão do nome. Então, veja só a questão. Ele até falou sobre a questão do Caim, ministrou até bem sobre o porquê Deus aceitou uma e rejeitou outra. Ele é soberano, meu irmão. Ele aceita o que ele quiser e também afasta o que ele quiser. Ele deu seu próprio filho porque ele quis, porque ele amou. E aí vem aquela questão de lá desde Caim, que até aquela pergunta: e Caim casou com quem? Ele só pode ter casado com a irmã, né? E aí veja, desde aquela época para cá, as pessoas ficam fazendo questionamentos de quem é esse Deus. Eu estava ministrando a semana passada que o nome Deus, vou botar aqui em hebraico, esse é o nome Deus cananeu. Aí deu o nome Elohim, né, que é o plural de El. Aqui é El. Só que esse nome hebraico, ele tem uma origem. E você vai ver que essa origem vem de Sem. É por isso que diz que todos nós somos semitas. O Abraão, né? A linhagem de Abraão é semita, porque vem de Sem. Sem era filho de quem? Hein? De Noé, é isso? Então você vai ver que Sem é antes do dilúvio. Olha só como uma coisa, olha o gancho que vai fazer aqui. Sem é filho de Noé. Quais são os três filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé, não é isso? Eles nasceram antes do dilúvio, não é isso? Mas muita gente não faz essa ligação, né? Aí Deus vem falar com Noé. Noé é o tipo da igreja. Deus veio falar com Noé porque Deus, ele já estava saturado do pecado, como diz a própria Bíblia, que o cheiro parece que subia para o pecado daquela época. E olha aquela questão, veio a derrota de Caim, pecou, e aí veio aquela questão de Deus fazer com que viesse as águas para destruir toda a humanidade. Só sobraram quantas almas?
Isso. 8 almas, não é isso? Dentro de uma arca. Só que depois vem aquela questão. Ele sai da arca, a arca, depois do dilúvio, ela repousa no Monte Ararat e eles vão viver a vida deles. Só que nós vamos prestar atenção sobre a questão de Sem. Jafé foi para um lado, o Cã foi para o outro, inclusive Noé amaldiçoa não Cã, mas amaldiçoa Canaã, o filho de Cã, porque ele não ia amaldiçoar a sua própria descendência, amaldiçoou seu neto por causa de que viu a sua nudez, o filho viu a nudez. Mas a coisa de Sem é interessante. Sem, ele vai ser o pai de duas pessoas. Primeiro vem Arã e depois vem Eber. Eber. Arã, um dos filhos de Sem, vai ser o pai dos arameus. E aí vem, qual é a língua que vem daqui? Aramaico. Jesus falava que língua? No tempo de Jesus se falava aramaico. Jesus falava aramaico. No meio do povo não se falava o hebraico. Na época de Jesus não se falava o hebraico. O hebraico só era falado na sinagoga e no templo, chamado uma língua agora sacra. Não podia ser falado no meio da população, no meio do povo. Na época de Jesus se falava o aramaico, se falava o grego, chamado grego koiné, grego popular. E aí veja aquela questão. Muitas palavras que nós temos na Bíblia, que a gente lê, não é em hebraico, sim em aramaico. Lembra da questão quando Jesus está na cruz? Ele fala aquela frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso não é hebraico, é aramaico. Porque ele está falando Eloi, que tem a mesma base do El cananeu. Esse El cananeu vem de Sem, é uma língua semítica, que a tradução é Il. E aí no hebraico deu como El. Não é isso mesmo? Elohim, El Shaddai, El Elyon. No aramaico deu Eloi. E no árabe deu Alá. Então, para você ver, os árabes também são semitas. Vamos lembrar que Ismael é filho de Abraão, não é isso mesmo? Ismael é filho de Abraão, junto com a questão de Isaac. Então, todos os dois são semitas. Mas, professor, qual é a questão da gente saber essa aí? Porque à época, o nome El era dado para todo e qualquer Deus. Todo e qualquer Deus. E como para saber o Deus verdadeiro? Você quer ver uma coisa? Salmo 82. Veja esse Salmo 82. O que é que tem escrito lá em... Cadê os biblistas aí? Não, só o primeiro versículo aí. Não é isso? Agora vá no versículo 6. Ó, Deus falando para o povo. Como é? Filhos do Elion, né? Do Altíssimo, né? Deus está chamando os homens de deuses. A que pode Deus chamar os homens de deuses? É o que está escrito, Êxodo capítulo 7. Veja lá, Êxodo capítulo 7,
É o que é no versículo 1, que Deus vai falar para Moisés. Êxodo 7:1. Vamos lá? Então, o Senhor disse a Moisés, não foi ninguém, foi Deus que falou para Moisés. Como Deus sobre Faraó. Como é que Deus pode fazer outra pessoa Deus? É isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus está falando? Não, você agora vai ser Deus. É isso mesmo? Sim ou não? Hein? Um Deus minúsculo, né? Tá vendo aí? Lá está maiúsculo, aí está minúsculo. É do Testemunho de Jeová a Bíblia, não? Mas aí aquela questão, meu irmão, no hebraico não existe vogal. Mas no original, será que está assim? É por isso que aquela questão, é por isso que Jesus fala para os judeus, diz assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras. Vocês leem uma coisa e não entendem. Olha, tem Paulo que vai falar assim, Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Paulo vai dizer assim, olha, a minha oração para Israel, que ele é um israelita, né? Não é isso? A minha oração para Israel e para com Deus é que eles sejam salvos, porque eu lhe dou testemunho, ele vai falar, porque eu lhe dou testemunho que eles são zelosos por Deus, zelosos pela palavra, são mesmo, mas ele vai dizer isso, mas sem conhecimento algum. O que isso quer dizer? Que a pessoa lê e não entende, que até prega e até replica o que ouve. Muitas das vezes ele ouve uma heresia e ele vai replicar porque ele está vendo na Bíblia, e por causa disso aí tem gente se dizendo que é Deus também. Tem religiões que dizem, olha, eu sou Deus, porque a Bíblia diz que vós sois deuses. Não é isso que a Bíblia está falando. É porque esse nome El, e aí no hebraico está El, vós sois El, vós sois Deus. Esse El aí é como se fosse também juiz, aquele que julga, autoridade. Por isso que ele diz assim, olha, Moisés, você vai ser como um juiz perante a Faraó. E a palavra era ele, É por isso que Moisés, quando está na sarça, ele vai perguntar do nome de Deus. Qual é o seu nome? Eles passaram 430 anos no Egito. Tinha esquecido, meu irmão, quem era Elion, o Deus Altíssimo. Lembra do encontro de Abraão com Melquisedeque? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele ainda vai falar para Abraão, vós sois servo filho do Deus Altíssimo. O Elion vai lembrar de quando Abraão foi sacrificar Isaac e Deus apareceu com um cordeiro, que é Adonai Irê. Adonai Irê. Cuidado que essa palavra Jeová, meu irmão, é impronunciável. O judeu não fala essa palavra. Esse chamado tetragrama sagrado, ele não fala. É isso aqui. O tetragrama sagrado são 4 letras no hebraico. 4 letras no hebraico. 1, 2, 3, 4. Esse nome de Deus, que ele se apresentou a Moisés, que quando Moisés pergunta o nome dele, ele vai dizer eu sou. Eu lhe pergunto, eu sou é nome próprio? Sim ou não? Não, é nome próprio. Eu sou é o indicativo do verbo ser no presente, né? É isso mesmo? Ou falta essa aula de português? Não é o verbo? Verbo ser no indicativo do presente, né? Eu sou.
Agora, aquela questão, Moisés não sabia um dos nomes de Deus, não. Ele era um hebreu. Inclusive, ele era um egípcio. Vamos lembrar que de nascença ele é egípcio. Ele nasceu no Egito, não é isso? Ele era hebreu de descendência. E aí ele mata um egípcio e foge para onde? E foge para onde? Lá para Midian, que são dos arameus. São dos arameus. O Jetro é um sacerdote de Midian. Midian, você vai lembrar que Midian, esse nome Midian, que era os dos midianitas, que foi um dos maiores inimigos de Israel, mas não sempre foi assim. Midian, esse personagem era filho de quem? Lembra não? Pronto, era filho de Abraão, com a sua segunda esposa. Como é o nome da segunda esposa? Hein? Quetura. Que coisa, irmão. Depois que Sara morre, a Bíblia vai dizer que ele toma uma segunda mulher. Pois Sara morre, então, aí vem o primeiro filho de Quetura, Midian. O nome do rapaz parece mulher, né? O nome da mulher, mas é Midian. E o pai dos midianitas. E aí você não prestou atenção, não? Que quando Moisés vai para Midian, ele não tem nenhum problema com a língua. Ele é um hebreu. Só que lá fala o quê? Aramaico. Aramaico. É a mesma coisa que acontece com Jacó. Jacó, ele vai, quando ele pega a primogenitura do irmão, ele se manda para onde? De Labão. E qual era a terra de Labão? A Síria. A Síria é terra de quem? Dos arameus. Mais uma vez, falam aramaico. Você prestou atenção que ele sai de lá, vai para a terra do seu tio ladrão, ou Labão, né? E aí ele passa trabalhando, ele se engraça com Raquel, não é isso? Aí ele vai para Labão, aí tem que pagar o dote. Aí Labão disse: olha, vou fazer uma coisa com você. Você vai trabalhar 7 anos para mim. Ele trabalha 7 anos. Quando ele vai casar, quem é que vem de lá? Por isso que hoje no casamento judaico não se casa com a mulher com um véu. A mulher vem com o rosto descoberto, para o cara saber com quem está casando. E aí depois que ele vê, ele mesmo pega o véu e cobre. É um costume judaico. E aí aquela questão. Quando ele viu que não era Raquel, ele foi até o Labão, aí disse, outra questão, meu irmão, Jacó nunca foi usurpador, pelo amor de Deus. Quando se fala que prega, já preguei também isso, Jacó era usurpador. Jacó nunca foi usurpador. Parece que o pó de Jacó fica lá na Macpelá, né, que fica o túmulo dos patriarcas, fica tremendo quando vê uma pregação dessa. O nome questão de Jacó, o nome hebraico é Iacov, que é calcanhar, né? Calcanhar. Pastor, mas ele trocou a primogenitura do Esaú, né, por um prato de lentilha. Ele botou o revólver, ou a flecha, ou o arco na cabeça de Esaú? Não, pelo contrário, bom negociador. Filho, aqui é o seguinte, hein? Aqui está minha moqueca de peixe, um baiano, né? O Jacó baiano, né? Meu rei, é o seguinte, aqui está a minha moqueca de peixe, ó, pai, ó, como é que está, linda, linda, linda. Aí vem o Esaú de lá, pai, me dá aí, meu irmão. Rapaz, só vendo você, vamos fazer uma troca? Para você ver que Esaú, como Caim, nunca teve nenhum compromisso com Deus. Nunca teve, vendeu. Não, porque na hora da bênção do pai, ele mentiu para o pai. Que mentiu foi a mãe. Tanto que ele pagou o preço. Ele nem viu a mãe morrer, nem teve como vir enterrar a mãe. É o preço, a consequência. Então veja só essa questão que nós falamos aí de Sem, de ser um semita, e a importância de Sem, e de se conhecer o Deus de Sem.
E 100 para você. Ontem eu estava até discutindo isso o pessoal estava lá em casa fazendo serviço, os irmãos, e veio uma pessoa que é até católico. E ele ouvindo a nossa conversa, chega estava querendo participar. E aí a gente estava na mesa, a gente estava almoçando, e aí veio aquela pergunta: meu irmão, você nunca reparou quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Que Abraão vem da matança dos reis e chega para Melquisedeque e dá dízimo, não é isso mesmo? Dá os 10% de tudo. Você daria seu dízimo para uma pessoa que não fosse o sacerdote, que está acima de você, que não fosse a pastora Ana? Não pode, porque o sacerdote de vocês que vai representar, que vai entregar vocês lá na glória como representante, por isso que Hebreus 7,7, verdadeiramente o maior, o menor abençoado pelo maior, tem que entregar ali naquele local. E para uma pessoa que conhece, que é sacerdote. E aí a própria Bíblia vai dizer que ele é sacerdote e rei, Melquisedeque. Melquisedeque não é o nome dele, é o título. Melech Hatzadik, rei de justiça. E a própria Bíblia diz que ele tem um lugar, que ele é rei, que é Salém, Jerusalém antiga. Era Jerusalém antiga. Como é que Abraão chega para essa pessoa e dá o dízimo? É porque ele conhecia. Isso mesmo? É por isso que eu puxei esse assunto lá de trás, para você entender agora. A questão que sem ele viveu desde antes do dilúvio, e ele só foi morrer 38 anos depois que Abraão morre. Lembra quantos anos Abraão morreu? Era 100 e tantos anos, né? 100 ainda estava vivo. Se 100 estava vivo, Noé já estava morto, e Cã e Jafé. Ele agora é o sacerdote e rei. Por isso que Abraão não recebia dízimo, porque tinha um maior do que ele. Entendeu a questão? E aí vem a questão: quem é Melquisedeque então? Melquisedeque é uma pessoa. Não, pastor, mas Paulo está dizendo que ele é agente de genealogia. Sim, quando se fala dele, não fala de genealogia. Paulo está dizendo isso. Paulo não está dizendo que ele não tinha genealogia, senão era o próprio Senhor Jesus que estava aqui, meu irmão. Não é. Só que o próprio Hebreus também vai dizer que Jesus não é da ordenança levítica, mas ele é da ordenança de Melquisedeque. A igreja não é de Levi, da tribo de Levi. Nós somos da ordem de Melquisedeque. Você quer ver como nós temos muita coisa com Melquisedeque? Primeiro de Pedro 2,9. Como é que está lá? Olha, eu estou correndo aqui por causa do tempo. 1 de Pedro 2,9. Como é que está aí? Sim, geração eleita, sacerdote real. Para aí, só isso mesmo. Porque nós já sabemos o sacerdócio real. Isso quer dizer que nós somos sacerdotes e reis. Por que ele vai falar isso? Sacerdotes e reis. Porque o de Levi não pode ser rei, ele só pode ser sacerdote. Quem é que pode ser rei das tribos? Quem é? Judá. E Judá não pode ser sacerdote, porque cada um tem um chamado. Só que nós temos um chamado diferente. O nosso chamado vem de Melquisedeque. Você já prestou atenção qual foi a ceia que Abraão e Melquisedeque tomaram? Não? O que foi que Melquisedeque ofereceu? Lembra não? Pão e vinho, meu irmão. É a ceia que a igreja tem hoje. É a nossa ceia. Porque nós não somos de Levi. Nós não somos descendentes da tribo de Levi.
Nós somos descendentes da questão da linhagem de Melquisedeque, da ordenança chamada ordenança de Melquisedeque, porque a ordenança levítica, ela tem um prazo, acabou, quando a gente subir, ser arrebatado, o templo vai ser reconstruído e já vai vir questão de novo, a função levítica. É por isso que eles não sacrificam e nem dizimam, porque não tem templo, mas o templo vai ser refeito, e aí sim, eles vão voltar àquelas atividades que eles faziam, sacrifício de animais, vai voltar a dar o dízimo, aquela coisa toda. Só que agora, como nós lemos em Gálatas 4:4, que é a plenitude do tempo. Essa plenitude do tempo, esse ato é da igreja. Esse momento é da igreja. Se um judeu quer ser salvo, ele tem que ser igreja. Se o islâmico quer ser salvo, ele tem que ser igreja. Se o budista quer ser salvo, ele tem que ser igreja. Só vai subir quem é igreja mesmo. Quem é igreja, diga glória a Deus. Então você vai subir, meu irmão. Atos capítulo 4, versículo 12. Veja rapidinho aí, né? Atos 4:12. E nenhum outro. Não há salvação. Presta atenção, não há salvação. Sejamos salvos. Vem cá, qual o nome mais importante para os judeus? Qual o nome mais importante? O impronunciável. O impronunciável. Se você pegar Êxodo capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim: e não tomarás o nome de Deus em vão. Ele não fala esse nome. Aí vem o brasileiro, é interessante, né? Não, esse nome aqui é Jeová. Aí outro, não é Já, não, é Iová, não, é Iá, né? Aí botam, é impronunciável, meu irmão, se perdeu naquela época. A questão da pronúncia, porque a pronúncia desse nome já era errado, pecado, era tomar o nome de Deus em vão. Isso quer dizer que o nome de Jesus está acima desse nome. Não é, hein? Filipenses 2:9. Liguei. Todo joelho está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, na terra e debaixo da terra. Pois é. Diga. Filipenses 2:9. Para você ver a questão da importância de você conhecer a palavra. E aí vou entrar na questão da sua pergunta, que é Misná, né? Veja que quando Moisés estava no monte, que ele vai conversar com Deus, Deus disse assim: rapaz, eu sou o que sou. Moisés, diz lá para o meu povo que eu sou, te mandou. Rapaz, se eu sou Moisés, eu ia ter mais uma ousada. Mas Senhor, não é Manuel não, né? Não é Rafael não, tudo com L no final, né? Rafael é o Deus que cura, que cura. Não é Natanael não, Deus que dá presente. Natan vem de presente. Não é Emanuel não, Deus presente, se faz presente. Ele falou: eu sou. Meu irmão, eu sou não é nome próprio. Ele pega a palavra, o verbo ser. Ele pega no passado, no presente e no futuro. O verbo raiá, ravá e raiá. Era, é e será, e faz o nome para ele. Eu sou. E o judeu até hoje não fala eu sou. Ele não fala eu sou médico. Ele não pode, porque é proibido.
Eu vou dizer, quando eu digo, eu sou professor, Animoré. Quando vai traduzir, diz assim, eu professor. Porque eu não posso dizer, eu sou. Mas se você pegar João 8,58, como é que está lá em João 8,58, rapidinho? João 8,58. Sim. Eu sou, está como aí, minha irmã, na sua Bíblia? Maiúscula, né? Pô, deve ter alguma coisa porque está maiúscula. O próprio Jesus, ele está dizendo que ele é o autoexistente que se revela. E aí depois vão pegar em pedras para apedrejar, não é isso? Hein? Respondeu Jesus, né? E aí depois que ele fala isso aí, o que é que acontece? Em pedras para apedrejar Jesus. É digno de apedrejamento. Ele se hein? Não. Ele se equiparou a Deus. Ele se revelou. Ele disse, eu sou Deus, rapaz, eu sou o eterno. Aí os caras, não, é morte. Pegaram em pedra. Já pensou se uma pedra daquela pega em Jesus, Jesus morre? Não tinha salvação, meu irmão. Não tinha salvação. Hein? Blasfêmia. Piores das blasfêmias. Foi a pior das blasfêmias que é claro, para eles, né? É como diz baiano, lá ele, né? Aí aquela questão foi das piores, que ele não estava dizendo assim, olha, eu sou abaixo de Deus. Não, ele disse, eu sou Deus. Assim. E aí ele teve que se ocultar. Você vê que ele saiu, o pessoal procurando, né? Cadê para meter a pedra. E aí veja, diga, meu irmão, você não quer que eu responda a pergunta? Já casaram? Menino, aí, rapaz, que coisa, rapidinho. Não, mas 7 anos é um nome perfeito, né? Olha aí, diga. Sim. Os seus irmãos não estão ouvindo lá não, hein? Também estou meio pifado aqui mesmo. É muita poeira lá em casa, esse negócio de reforma, meu Deus do céu. Só repita só para repetir para os irmãos. Isso. Esse filho do homem é porque tem uma promessa em Daniel 9,7, se não me engano, que o filho do homem, o Benai Hailohim, quando fala o filho do homem, lá em Daniel, é que esse filho do homem, todo esse filho do homem vai ser como o rei, é o Messias, o Machia. E aí Jesus disse, olha, eu sou o Messias, como está escrito lá em Daniel. Inclusive, Daniel, ele foi castrado. Por isso que os judeus não aceitam ele como profeta. Ele, para entrar no livro judaico, ele entrou não como profeta, mas como livro escrito, como os escritos, e não como profeta. Você vê como, se não fosse a intervenção divina, Daniel não estava no livro canônico dos judeus, não, por causa dessa questão da castração. Mas só que Daniel, ele é o livro escatológico do Antigo Testamento. Ele já fazia as profecias até para a questão do anticristo. Mas vamos lá, responder agora eu ia falar noiva, aqui, é esposa. Daqui a pouco está com netinha, né? Cara, tá babando aqui, tá sujo. Aí veja só a questão. Quando Deus chega para Moisés, já no Monte Sinai,
Veja que o povo sai do Egito e vai para onde? Para o deserto, no Monte Sinai. Ele sai, qual era a festa que era ali? No Egito, qual era a festa? Qual era a festa que eles estavam ali? Não era a festa ainda, era o primeiro ensaio, vamos dizer assim. A Páscoa, o Hag Pessa, a Páscoa. Aí eles comeram ali o matzah, que é o pães ágil, o mirró, que é a erva amarga, e o cordeiro. Você viu que não tem o vinho ali, né? Não tem o vinho, não. O vinho só vai entrar depois lá, depois da Babilônia, essa questão. Mas eram os 3 elementos, para você ver que é diferente da nossa ceia. E aí veja só, quando eles chegam no Monte Sinai, que Deus dá a lei, são quantos dias de lá até receber a lei? 50 dias. 50 dias da Páscoa, qual é a festa? Pentecostes. Puta, povo, pronto, vamos encerrar. Vamos encerrar por hoje, que os irmãos só estou chovendo molhado. Pentecostes é o dia que se recebe a lei. Por isso é que lá em Israel, nessa época de Pentecostes, é festa, porque eles saem com a Torá na mão, festejando a Torá, porque foi o dia que Deus deu os 10 mandamentos ali e a lei oral. Olha só como são as coisas. Moisés passou quanto tempo em cima do monte? 40 dias e 40 noites. Ele estava recebendo, primeiro, Deus deu a lei escrita no seu dedo. Ele escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Não é isso? Ok? Chamado decálogo. Depois Deus deu a lei oral para Moisés. E ele estava escrevendo, Moisés. Deus ia falando e Moisés escrevendo. Então, qual é a totalidade de toda a lei? São quantos mandamentos? 613 mandamentos. 613. É isso que eu quero que você entenda. São 613 mandamentos. Uma foi Deus que deu, na tábua, ele escreveu com o seu próprio dedo. E a outra foi Moisés, Deus falando, e Moisés escrevendo. Por isso que Deus diz assim, escreve, Moisés. E ele estava lá escrevendo. Só que tem uma questão. Abra aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Aí você vai entender. 6,6. Deuteronômio 6,6. Vai lá, meu irmão. Sim. No teu coração. Foi ele falando para Moisés. Deus falando para Moisés. Vá. Sim. Ó a importância dos pais serem os primeiros sacerdotes dos filhos. É em casa que se aprende, não é na igreja não. A igreja vai ser um complemento, mas a primeira igreja sua é em casa. Também as atarás na tua mão, na fronte, nos umbrais de tua casa. Pronto. É só isso para você ter uma ideia do que é lei oral. Deus falou isso para Moisés, Moisés escreveu. Agora eu te pergunto, quando ele fala assim, olha, e atarás a lei no teu braço, na tua mão. Ele falou se era direita ou era esquerda? Não tem aí. Não é isso? E a colocarás na testeira. Você já viu o chamado tefilim, que os judeus, aquele couro, a corda de couro, né, que eles amarram, ali é o chamado tefilim. E a testeira, que eles colocam aquela caixinha, lembra aquela caixinha? Que eles colocam aqui na testa. Agora só que não diz se é aqui, em cima ou se é aqui. É a mesma coisa do mezuzá.
Todos sabem o que é mezuzá? Né? Mezuzá é aquele que coloca no umbral. É umbral, o nome mezuzá é umbral em hebraico. Agora ele falou se era dentro ou era fora. Quando eu estava em Israel, pronto, só que é fora. Ei? Meu irmão, mas aí é que está, mas aí é a questão para os judeus, porque veja só, quando eu estava lá em Israel, todo quarto tem uma mezuzá na frente. Rapaz, você acredita que levavam a mezuzá? Ele disse, isso é coisa de brasileiro. É possível. E pior que é, você viu o pessoal querendo arrancava, para levar como lembrança. A irmã levantou a mão, não, né? Não, eu vi assim estava. Então veja só a questão, não foi falado. Aí o que é que os rabinos daquela época, principalmente, vamos lembrar que quando Moisés ele estava aconselhando o povo, mais de 3 milhões de pessoas, aí veio uma pessoa de lá para chamar a atenção dele, não foi? Aí foi o Oswaldo chamando a atenção pois é, o sogro, Jetro chega para Moisés, você é maluco, Você vai ficar doido, rapaz, você vai tomar diazepam daqui a pouco, porque você não vai aguentar. O que é que você faz? Você chama 70 dos cabeças de família, tem que ser casado, 70, e com você vai ser 71 para aconselhar o povo. O povo vai ali filtrando. As coisas mais pesadas vem para você, mas o restante, o pessoal vai aliviar. Aí nasce o que nós chamamos de Sinedrim, o Sinédrio, que era o Tribunal de Justiça. Só poderia ser casado. É por isso que Paulo era casado, porque Paulo fazia parte do Sinédrio. Pastor, mas o que aconteceu com a mulher de Paulo? Aí eu não sei. Aí é fofoca gospel. Tem uns que dizem que Paulo recebeu e aí outros dizem que ele era viúvo, Paulo era casado porque ele fazia parte do Sinédrio. Aí veja só a questão. Esses, minha irmã, do Sinédrio, eles começaram a estudar sobre isso, o que a igreja não faz. O que Deus falou, vamos estudar aqui. Moisés, o que Deus estava falando ali? Moisés disse, olha rapaz, é o seguinte, você vai pegar no seu braço direito, Yamin é direito. Aí você vai lembrar de um dos filhos de Jacó. Qual é o nome do filho de Jacó? Que é o filho da minha destra, Ben-Yamin, que é Benjamim, não é isso? É na destra, na direita. É a mão limpa, a mão pura. Por que fala mão pura? Porque naquela época, quando ia fazer o número 2, se limpava com a esquerda. Aí não se podia tocar o alimento, até hoje no Oriente é assim. Alguns lá, principalmente nos árabes, os muçulmanos, não se toca o alimento com a mão esquerda. Do canhoto? Se lembra daquele menino da mão mirrada? Pronto, que Jesus curou? Aquele rapaz, ele não podia, primeiro não podia nem no templo, que não pode entrar no templo quem tem algum defeito. Segundo, ele era marginalizado, porque ninguém ia chamar o cara, porque não existia questão de mesa para comer, todo mundo era recostado na mão esquerda, e pegava o alimento como é que ia chamar o cara? Iam botar na boca dele? Eu ia pegar com a esquerda? Não pode. Aí Jesus estava na sinagoga, num dia de sábado, no Yom Shabbat, chama aquele rapaz e cura aquele rapaz. Jesus estava dizendo, trazendo ele da marginalidade para dentro da sociedade. É assim que Deus faz. Tira a gente da marginalidade, não é isso? E nos traz para o seio da sociedade. E é isso que é a Mishnah, minha irmã, a interpretação da lei oral. Ele vai falar sobre isso. E a Guimará é a interpretação da Mishnah.
Agora, meu irmão, eu te pergunto, o cara para ser rabino tem que conhecer isso aqui. Hoje nas igrejas, o cara chegou hoje, amanhã é pastor. Não pode ser assim. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não coloqueis as mãos precipitadamente. E nós temos errado. Nós temos errado, meu irmão, quando a gente não examina as escrituras. Quando a gente fala algo que não sabe. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo. Olha, meu irmão, tem tempo sim. Eu sou pai de família, sou advogado, trabalho, sou professor. E no dia que eu digo que não tenho tempo, ele me acorda sempre de madrugada. Pronto, então achou tempo. E é nas madrugadas que eu estudo. Na hora que vocês estão lá roncando, eu estou estudando, meu irmão. Adquirindo a questão de entendimento da Bíblia, para não ser destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas vão até para o céu, mas vão passar aqui um perrengue como exemplo, vou dar só um exemplo aqui nós temos até eu tenho um grupo chamado Hebraica, que tem um irmão que ele é da Congregação Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. E ele disse que lá, meu irmão, o pastor, ele não é nem pastor, é ancião, Ele não estuda teologia, e nem estuda a palavra quando vai ministrar. Ele chega lá no púlpito, Deus lá. Eu disse, rapaz, é online. É forte, meu irmão. E aí ele diz, eles são sessionalistas, que a questão de cura, a questão de milagres, cessou lá atrás. Aí vem os irmãos com aquela pereba na perna, aquela perna inchada, cheia de doença, e você vê que ali era uma oração, poderia ser uma oração. Poderia ser. E Deus curar. Mas pela questão de eles não acreditam nisso, sobre a questão de Deus fazer um milagre como fazia antigamente, vão passar um perrengue aqui de questão de enfermidade, mas vão até para o céu. Mas vão passar aqui, meu irmão, eu sou daqueles como está Isaías 1,19. Pelo menos eu sou assim. Se quiseres ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se você quer isso, diga glória a Deus. É isso, hein? Então vai estudar, meu irmão. Vai estudar. Vá, examinar, porque quando você examina a palavra, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e sua justiça. As outras coisas, meu irmão, são consequências. Você nem vai estar... Olha, um dos maiores erros da igreja é correr atrás de bênção. Se nós somos a própria bênção, como é que você vai correr atrás de bênção? É a bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar, como diz o Deuteronômio. Você pode correr até dela, mas ela vai te alcançar. E ela vai surgir de uma forma que você nem vai esperar, meu irmão, porque Deus nos surpreende. Não é nós que surpreendemos Deus, é Deus que nos surpreende. Então veja só essas questões sobre Deus, meu irmão, isso é da igreja, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer, até não para discutir isso, não. Mas para quem te perguntar, como diz 1 de Pedro 3,15, mas a pessoa te perguntar como esse pedreiro ontem estava lá em casa, ele viu, eu falando com os outros irmãos, e o pai e o filho, que eles são de lá de 7 de abril, lá do bispo Dani, E ele dizendo, pastor, a gente estava conversando sobre muitos assuntos da Bíblia, e ele só ouvindo. Aí quando veio ele do nada, eu saí, fui fazer outras coisas. Aí quando eu retornei, aí ele mesmo disse assim, pronto, pergunta o teu pastor aí. Aí ele disse, não, pergunte você, a dúvida é sua. Aí o que é, meu irmão? Existe ressurreição? Olha, existe ressurreição, meu irmão?
Como será que você responderia para ele? É? Mas como a gente vai explicar? Por exemplo, é como aquela questão: existe Deus? Existe. Como você vai provar que existe Deus? Essa pergunta dele parece uma pergunta tão simples, né, de responder, mas não é não. Sabe por quê? Quantas facções existem no judaísmo? Quem lembra? Hein? Nazireus? Nazireus? Não. Hein? Não. São as facções. Nazireu é um voto. Hein? Fariseus, saduceus, que João Batista era essênios. Essênios, é o povo inteligente. Essênios, é. E o último que Barrabás era Zelotes. Zelotes, está vendo? Pronto. Zelotes, esses 4. Os saduceus, para você ter uma ideia, saduceus só era da tribo de Levi. Isso quer dizer que os saduceus só eram os sacerdotes. Lembre disso. Olha como são as coisas. Uma coisa acontece. Por que o nome saduceu? Saduceu vem do hebraico Sadoc. No hebraico, esse nome de Sadoc. Por que esse nome de Sadoc? Você vai ver que foi o primeiro sumo sacerdote chamado Zadok, que Davi chamou Salomão e disse: Salomão, eu vou morrer, você vai construir o templo. Agora o primeiro sumo sacerdote, e depois dele vai ser só na sua linhagem, vai se chamar Zadok. Aí chamaram Zadok, que era o sumo sacerdote. E aí nós temos que lembrar outra coisa mais profunda ainda. Meu irmão, depois você vai tomar um Sonrisal, um antiácido, alguma coisa para dar congestão. Você vai lembrar os 3 filhos de Levi. Israel teve quantos filhos? Israel teve quantos filhos? 12. Entre esses 12 teve Levi. Levi teve quantos filhos? Quais eram os nomes dos filhos de Levi? Coate, Merari. Se não acertar, vai ficar de castigo em casa. Qual era, pai? Coate, Merari e Gerson. Os 3. O que foi que Arão fez? Olha só, vamos dividir. Isso está lá em Números capítulo 4. Chega em casa, você vai ler. Olhe, do tribo de Merari, os 3 vão trabalhar no tabernáculo. O tabernáculo ainda era a que está a tenda, né? Os de Merari vão desfazer o templo, o tabernáculo, e está do lado de fora por quê? Meu irmão, era para eu estar aqui. Veja só, os de Merari, eles vão pegar as questões da lona, das colunas, e vão, quando o tabernáculo se mexia, né? O de Gerson também, os utensílios, sobre a questão do sacrifício, do altar de sacrifício, isso lá. Mas só quem pode tocar na arca, manusear a arca, eram os filhos de Coate. Lembre isso aí, chamados coatitas. E Arão era da descendência dos coatitas. Só ele que poderia entrar no santíssimo lugar. Ok? Tranquilo? Pronto, é dos coatitas. Por isso, meu irmão, você vai lembrar porque Uzá foi morto. Uzá era um levita, mas não era um coatita. Quando ele toca na arca, Deus fulmina. Então veja só a questão de ser um coatita. Já ia esquecendo onde é que a gente estava aqui sobre essa questão, né? Pronto, saduceus, isso. Pronto. Zadok
ele também é um coatita. E Davi disse assim, olha, vai ser da linhagem de Zadok a questão de estarem ministrando no templo, que agora vai deixar de ser uma cabana e vai ser agora de construção, não é isso? Pronto. Aí vem a questão de Zadok. Vem a linhagem, só que quando chega na divisão de Israel e Judá, aí a coisa desanda, que o último foi Onias, depois de Onias entraram, mas é outro assunto, senão vai dar uma misturança aqui. Aí veja só a questão, né? Os saduceus não acreditam em ressurreição. Não é um... Como é que pode, rapaz, um sacerdote dizer que não existe ressurreição? Você já viu isso na Bíblia? Que Jesus está discutindo os saduceus vai falar sobre a questão da ressurreição, que não existe ressurreição. Os fariseus, eles entendem que tem ressurreição, entendem que tem anjos, entendem que vem vida por vir. Os saduceus não. Os saduceus eram materialistas. Os essênios acreditam na mesma coisa que os fariseus, que existe ressurreição, existe anjos, existe a questão de vida após morte. Os saduceus não, mas onde é que vem essa crença deles assim? É porque eles dizem que no Antigo Testamento, no Pentateuco, que eles não acreditavam na questão da Taná. Lembra o que é Taná? Vamos? Pronto. Os três, né? Só que eles só acreditavam na Torá, os 5 primeiros livros. E ele diz que os 5 primeiros livros não falam de ressurreição. Olha que erro. É por isso que Jesus vai falar sobre a questão das Escrituras. As Escrituras não é só a Torá. As Escrituras é a Torá, os profetas e os escritos. É por isso que quando Jesus, ele quando vai falar pela primeira vez na sinagoga, ele não lê a Torá. Prestou atenção? Ele vai ler o profeta. Qual foi o profeta que ele leu? Isaías. Né? E aí os caras não acreditam em ressurreição. Aí eu fui falar para ele, meu amigo, veja só. A história fala que Maomé, ele tem um túmulo dele. O pai dos muçulmanos. Buda também tem um túmulo dele. Siddhartha Gautama. Buda tem um túmulo dele. Confúcio tem um túmulo dele. Maria tem um túmulo. Pedro. Mas de Jesus não tem. É o símbolo do cristianismo. É o túmulo vazio. Não é a cruz. Cruz é sinal de maldição, meu irmão. Aí me fizeram tanta pergunta sobre isso quando... O símbolo do cristianismo não é o peixe. O símbolo do cristianismo é o túmulo vazio, porque muitos cristos vieram antes de Jesus, só que todos eles morreram. E tem um túmulo de cada um deles. O de Jesus não tem. Por isso mesmo, para a gente... falta aí 10 minutos. Por isso que eu encorajo você, para você ler a Bíblia, não para ser melhor do que ninguém, meu irmão. Não é isso não, meu irmão. E quem tem esse pensamento é um pensamento muito pífio, muito fraco. Porque o apóstolo que mais sabia dentre todos eles era Paulo. E foi o mais usado por causa disso. Mas Paulo nunca disse, eu sou melhor do que eles. Paulo, pelo contrário. Paulo dizia assim, eu sou um aborto. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas você vai ver quem é Paulo. Se você pegar Gálatas capítulo 1, no versículo 12 em diante, quando você pegar Filipenses 3:5, rapaz, o cara vai falar algumas coisas particulares dele, que você vai dizer que Paulo está sendo muito vaidoso. Não, é fato. Paulo falava vários idiomas, e além de ser judeu, ele era romano. E de nascença.
né? Paulo dava aula de judaísmo. Em Gálatas ele vai falar isso. E quando eu era quando ele era de ter idade, ele excedia em judaísmo, né, daqueles que eram da sua faixa de idade. Ele era zeloso pela tradição, pela halahá, pela tradição dos meus pais. Era um cara altamente preparado, um QI fora da curva. É tanto que em menos de 20 e poucos anos ele já estava no Sinédrio. Ele fazia parte do Sinedrino. É um cara muito preparado, e foi tão preparado que escreveu a maioria das cartas. Foi Paulo. Né? Então veja só, meu irmão, estude mais a Bíblia, compre livros, estude em casa, né? Procure saber das questões, porque você vai ver que quanto mais você se aproxima da palavra, e a palavra é Jesus, quanto mais você se aproxima, mais ele se aproxima de você. Mas ele vai te mostrando as coisas como elas são, não como te falaram. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3:15, 3:15, 1 Coríntios 3:15, veja aí, ele vai dizer assim, olha, quando eu era menino, eu falava com menino, eu tratava com menino. Ele está falando isso quando era judeu, do judaísmo. É isso mesmo? 1 Coríntios 3:15? Ele vai dizer assim, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Só que quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. É quando você vai, meu irmão, crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. 1 Coríntios 3:15, veja isso. Não é não? 16. É 1 Coríntios. Vamos lá. Vê se eu acho aqui. É 13, perdão, não é 3 não, é 13, né? 13. Númerozinho feio, né? 13. Vocês estão dizendo, falou nada. É no 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Né? Então, para você ver que ele aqui, ele está falando sobre a questão quando ele era, quando era do judaísmo. Ele fazia as práticas sem saber do que estava fazendo. Quando veio a questão do evangelho, lhe abriu o entendimento das coisas. Então que vocês, irmãos, possam também chegar a essa questão, porque a Bíblia está aberta para todos, aqueles que querem. É por isso que uns avançam. Diga, minha irmã. Sim. Sim. No limbo, né?
É porque a Igreja Católica ela pegou a passagem de Lucas 16, 19, sobre a questão de Lázaro, o rico e Lázaro. Agora interessante que se lá tiver parábola do rico e Lázaro, pode riscar que não é parábola, é fato. Quando se fala de nomes, é porque foi verídico. Então Jesus estava falando de uma coisa que ele sabia. Porque quando antes de Jesus, eu vou terminar minha pastora, quando fala sobre a questão de inferno, a gente vai lembrar de uma palavra chamada Sheol no hebraico e Hades no grego. Antes de Jesus, todos que morriam iam lá para baixo. Então, se você falar com um judeu ortodoxo, não, quando a gente morrer, o cristão morre, vai para o céu, ele dá até risada. Quer dizer, porque vai todo mundo lá para baixo. Como diz o Antigo Testamento, o próprio Davi vai falar sobre isso. Então veja só, quando todos morriam lá para baixo, só que tinha uma divisão. Tinha a questão do paraíso, chamado seio de Abraão, tinha um abismo e tinha um lugar de tormento, chamado, tem um lugar de tormento, tem um lugar pior ainda, que é o chamado Tártaro, que é depois do lugar de tormento, você tem ideia. Só que depois de Jesus, não existe mais a divisão, é uma coisa só, lá é agora o inferno. Mas antes de Jesus, a todos que morriam, os que morriam na fé ficavam ali em cima, no ser chamado paraíso. É por isso, vai lembrar que o ladrão da cruz, ele vai dizer assim uma coisa para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus dá uma resposta diferente. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso, porque o reino é lá em cima. Aí quando ele desce, você vê que Jesus morreu antes do ladrão. Então Jesus estava aguardando o ladrão morrer, que for quebrar as pernas dele para ele morrer, e Jesus já estava esperando para ele descer e ficar com ele no paraíso. Depois Jesus desce para as mais baixas, como diz Efésios capítulo 4, as partes mais baixas do céu, do inferno. E aí aquela questão, Jesus prometeu, foi uma coisa literal. Deus prometeu para aquele ex-ladrão que ele estaria naquele dia no paraíso. Então a Igreja Católica, pegando isso aí disse: não, rapaz, com a reza. Sabe qual é o livro que fala isso? O livro de Macabeus. Por isso que o livro de Macabeus não é um livro, é um livro apócrifo, não é um livro inspirado por Deus. Mas ele conta a história. É bom também dar uma lida, porque ele conta a história do que foi o livro de Macabeus. Isso é outra história. É um livro histórico, foi do intertestamentário. E é riquíssimo. É riquíssimo. Só que eles vêm lá com reza aos mortos, acender vela aos mortos, fala sobre essa questão aí. Então, ele não é um livro inspirado por Deus. Mas a questão da Igreja Católica, ele pegou por aí, sobre essa questão de purgatório. E não existe purgatório. E hoje o crente, quando morre, não vai mais lá para baixo. Ele sobe. Ele sobe. Como diz Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, que vai dizer sobre as questões das almas que estavam debaixo do altar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos passar aqui para a nossa... Tessalonicenses 5:20, examinar tudo e reter o que é bom. Só uma coisa, meu pastor, só para fechar aqui. É um convite que eu estendo para a minha pastora, para quem quiser ir. Nós vamos ter, eu sempre faço, a pastora sabe, eu tenho um grupo, que nós nos reunimos, sempre na casa até de Eduardo, o espaço é isso. E nós vamos ter nossa primeira, nós estamos na quinta vigília, então vai ser a quinta vigília. E essa quinta vigília nós vamos ter a nossa primeira ceia.
na vigília. E nós passamos de 9h30 às 21h30 até 5 da manhã, só nessa questão. São 3 louvores, como foi aqui, 3 louvores e o restante é palavra. Então, eu estendo para a minha pastora esse convite, para poder... Vai ser dia 22 de junho. 20 de junho. É um sábado para o domingo. Por que um sábado para o domingo? Porque muita gente trabalha no sábado. E aí, no sábado para o domingo, até porque fica lá perto da IBCA, sábado, aí o pessoal já, de lá, para quem quer, né? Já desce para o culto da sede, para não atrapalhar a questão também de cada um. Aí não sei, a pastora que decide sobre até a questão que vai passar a madrugada toda ouvindo isso aqui. Eu acho que é uma feijoada, né? Se não for como é que diz? Uma fatada. Como é? Mas o convite está feito, meu pastor. Será uma honra de ter a pastora lá e os irmãos. Glória a Deus. Então é isso, né? Então Foi bom demais, né? Então eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.